Aqui a gente se encontra, que alegria. Aqui a gente se conhece, a gente se reconhece. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Bom dia a todos os amigos da cidade, mais uma vez com muita alegria chegando até você com o nosso projeto, com o nosso programa Amigos da Cidade. Esse mês de outubro nós temos assim várias situações, né? Temos o mês que nós chamamos o mês das crianças, o dia das crianças, estamos nos envolvendo nesse tema. Temos também a campanha, né, para que as mulheres possam estar se reorganizando com sua saúde, realmente procurando os postos de saúde, fazendo seus exames. É o mês rosa, o chamado mês rosa. Também temos o dia do professor, né? Dia 15 de outubro, lembrando que é o dia do professor e que o professor deve ser valorizado, deve ser respeitado e que o professor deve dizer: eu gosto de ser quem eu sou, eu gosto de fazer o que eu faço, todas essas coisas assim. Então o mês de outubro ele tem assim muitas facetas e nós vamos nos colocando em cada uma delas. No mês de outubro agora, lembrando do mês rosa, no dia 25, no domingo, último domingo do mês de outubro, eu vou estar aqui pelos Amigos da Cidade, através dos Amigos da Cidade, fazendo um café da tarde. Tá? Nós vamos estar nos reunindo lá no Espaço Alure, na parte da tarde do domingo, a partir das 14 horas e 30 minutos, e vamos estar falando de todos esses temas e vamos estar falando realmente do projeto Amigos da Cidade, desse fator interessante, de eu estar reunida com mulheres que se denominam amigas da cidade. Você é minha convidada, eu vou ter muita alegria em ter a sua presença lá conosco no Espaço Alure no domingo, dia 25 de outubro, para estarmos juntos formatando todo esse tema que fala sobre a mulher, que fala sobre o cidadão, que fala sobre as nossas responsabilidades, nosso compromisso, mas vai ser um tempo de interagir, um tempo alegre, um tempo agradável, e eu tenho certeza que você pode fazer parte desse tempo comigo, dos Amigos da Cidade, lá no Espaço Alure, no dia 25 de outubro. Você pode pedir aqui um convite, né? Você pode ligar, os convites estão à venda. E aqui na TV Carajás nós também somos um posto de venda e também lá na igreja as meninas estão fazendo esse trabalho para mim lá no nosso escritório. Mas o nosso tema da semana são as crianças. E aqui em Provérbios capítulo 22, versículo 6, diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Olha a responsabilidade da instrução, a responsabilidade do caminhar, a responsabilidade realmente de estar na orientação é nossa. Nossa, é do pai, é da mãe, é do professor, é do adulto, é do avô, é da avó, enfim, é de todos nós. Essa responsabilidade de deixar essa marca positiva da instrução, do conhecimento. Nós devemos ser abertos a estar fazendo parte da vida das nossas crianças de uma forma positiva, de uma forma em que sejamos lembrados. Olha, eu me lembro, a criança vai dizer lá no futuro, eu me lembro de quando eu fui ensinado, quando me deram as instruções. E quando eu falo sobre instruções é tudo, eu tenho certeza que a Bíblia também fala sobre tudo, todas as instruções em todas as áreas. E é claro também sobre a fé, sobre o respeito, o amor a Deus, a fé no coração dessa criança. Hoje meu convidado vai estar falando comigo, nós vamos estar conversando sobre isso, sobre o quanto é importante nós estarmos tão próximos das nossas crianças. E eu convido você a estar comigo, nosso convidado já está aqui. Esse é o projeto Amigos da Cidade, esse é o programa Amigos da Cidade, e eu estou dizendo para mim e para você nessa manhã, este é o dia que o Senhor está nos dando. Vamos viver esse dia intensamente, vamos ser felizes nele. Eu sou a pastora Jurema. Eu tenho aqui hoje o Dr. Maicon, que sempre tem estado conosco, professor também, Maicon, né? Psicólogo.
e que tem estado conosco aqui no programa e tem sido muito importante quando ele vem e tiramos algumas dúvidas. E hoje, principalmente sobre o tema criança. Bom dia, Maicon. Bom dia, pastora. Bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. É um prazer ter você mais uma vez. Obrigado, o prazer é meu. É sempre bom estar aqui, né? Poder partilhar um pouquinho. Você hoje está aqui, você atende lá na Clinic Life, né? Uhum. E você também é professor. Eu vi agora há pouco você falando sobre o Dia dos Professores, né? Dia 15. Então, um abraço a todos os meus colegas professores. Eu tive a oportunidade, a graça de ser filho de uma professora. Minha vida toda vendo aquela correria de coisa de prova e cuidar dos alunos. É uma profissão linda. Eu estava lembrando, no Japão, a única profissão que não precisa se prostrar diante do imperador são os professores, né? E eles são honrados, né? Tem uma diferença entre Brasil e Japão nesse ponto, mas é uma profissão maravilhosa, linda. Também a responsabilidade que está lá nos professores no Japão é intensa. Todo lugar, né? Os professores, eles são educadores também. Eles são educadores, eles querendo ou não, eles exercem também a função de educadores. Pelo exemplo, pela figura deles, pelo poder da figura que eles têm, sobretudo para crianças menores de 10, 11 anos, os professores exercem... Não sei como separar isso, né, mãe? Não, eles exercem uma influência muito grande. Nós estamos assim nesse tema sobre crianças e ontem eu li alguma coisa sobre o estresse, né? E o estresse ele vem de várias formas, né? O estresse emocional, o estresse físico, e nós dizemos como adultos que eu estou estressado, né? Estou estressado. Criança fica estressada? Fica. A criança, ela não é um adulto em miniatura, né? Então, antes dos 6, 7 anos, ela tem menos problemas, porque elas, como não têm ainda aquela consciência muito desenvolvida, elas não ficam se perguntando sobre questões existenciais. Criança aí, no começo da vida, não fica se perguntando para que eu vim, o que eu estou aqui, será que esse mês vai dar tudo certo? Então, normalmente, elas se soltam, elas brincam. Mas elas também têm seus estresses e tudo mais. Depende muito de como está a estrutura da família. E depois dos 7, depois dos 8, né, via de regra, varia de uma criança para outra, aí já começa um desenvolvimento um pouquinho diferenciado, onde a criança também já começa a ter aquelas questões mais internas próprias, né? Não que não tenha no começo, mas depois vai se acentuando. Começa a sair daquele relacionamento mais família, vai para o relacionamento escola, colega. Começa a se perceber mais enquanto pessoa, começa a ter que interagir em outros ambientes, precisa se adaptar em outros ambientes. E o estresse, particularmente atualmente, é até comum, porque as crianças também estão tendo uma rotina muito acelerada. Elas não ficam só para a escola e à tarde para brincar, por exemplo. Elas também têm aula disso, aula daquilo, é inglês, é piano, é o futebol. Então elas também têm aquela rotina de compromissos. Você acha que período integral, escola, período integral para as crianças é positivo? Olha, é uma questão até a se pensar. Seria bom que ficasse mais tempo com a família. Porém, hoje nós temos as famílias que não ficam em casa. O ser humano está vivenciando agora essa coisa de não ficar junto com os filhos. A escola integral, se ela for boa, né, se for uma escola interessante, ela não vai fazer mal, mas é muito importante aquele contato com a família, com a mãe, com o pai. Essa presença de brincadeiras, né, de estar em casa, de fazer parte desse contexto familiar, né? Muito forte. Hoje está tendo um movimento das mães que estão, inclusive, deixando um pouco de lado o trabalho para ficar um pouco mais com os filhos. Estamos voltando a um tempo atrás, né? Exato. Como se estamos resgatando algumas coisas que havíamos deixado. Isso eu considero uma coisa positiva. Muito positiva, também concordo com você. Maicon, e quando nós falamos sobre estresse, falamos depressão, associa-se a depressão a estresse? Criança pode ter depressão? O que nós chamamos de estresse o termo estresse foi amplamente divulgado na década de 90, a partir da década de 90, e era uma coisa que assustava todos, né? Todos os da época vão lembrar, estresse, aquela coisa. E rapidamente veio a depressão e foi substituindo, e aquilo que nós chamávamos de estresse, hoje nós chamamos basicamente de ansiedade. Inclusive foi criado um transtorno para isso, né? Que é o transtorno generalizado de ansiedade. É estresse, agitação, correria, pressa, inquietação. A depressão, ela já é um estado em que a pessoa está mais triste, mais cansada.
E no caso da criança, quando ela vai chegando em níveis assim, de depressão, é porque está faltando energia no sistema dela. Então merece cuidado e atenção. Não é comum. Não seria normal, do ponto de vista de desenvolvimento psíquico, uma criança estar fazendo depressão. Elas fazem, mas não é muito comum. Eu li alguma coisa ontem que depressão ainda tem um preconceito, né? Quando se fala em depressão. Dizia o comentarista, se alguém chega e diz assim, eu estou doente, estou com problema no estômago, estou com problema no fígado, estou com uma enfermidade tal, todos, mas quando se fala eu estou com depressão, é como se houvesse um preconceito. Então a própria pessoa que está passando pelo problema, ela não vai falar porque ela tem esse preconceito. Com criança, então, seria mais difícil, porque os pais dizem, olha, meu filho está com depressão, passando por isso. A depressão, ela é como se fosse uma defesa psíquica, em que o psiquismo retira energia do sistema e, de fato, a pessoa que está passando por essa fase, ela fica sem energia para a existência. Então, aquele que, de fato, está passando sabe, assim, que não é frescura. Né? Usando uma linguagem simples, sim. Tem pessoas que realmente têm esse preconceito, falam, não, isso não é nada, isso é só você se animar, como se a pessoa pudesse se animar, né? E a depressão tem níveis, então nos níveis mais profundos ela é muito complicada. Eu já acompanhei casos de pessoas que perderam a vida, simplesmente entraram em óbito, sem uma causa clínica justificada. Foi acabando e simplesmente entrou em óbito por conta de depressão. Existe sim. E no caso das crianças, existe uma culpa dos pais, existe vários fatores que complicam até a questão do diagnóstico e realmente de buscar ajuda. Muito forte, né? Bom, mas eu acho que a atualidade das nossas crianças, né? A nossa criança hoje, que convive conosco, com todos nós, lá na nossa casa, eles estão vivendo um outro mundo, saindo daquele mundo até do carrinho, de construir posto de gasolina ou casa, brincar de trator, ainda que a bola também chama bastante atenção, mas é um mundo virtual. Né? Você fez eu lembrar da minha infância agora. Gostou? É bom, sempre é bom, né? A infância é uma fase muito linda da vida de qualquer pessoa, né? Pelo menos deveria ser. A gente está tendo um problema atualmente com isso. Se nós olharmos em nível de humanidade, se nós estudarmos toda a história humana, vamos perceber que essa é a primeira época, o primeiro momento humano em que nós estamos fazendo esse movimento virtual. Então, num primeiro momento do desenvolvimento psicológico, nós já estamos no mundo virtual. Uma criança, basta os pais observarem, as pessoas observarem que antes dos 4, antes dos 5 anos, ela vive naquele mundo da fantasia, naquele mundo mágico, naquele mundo encantado. Ela está mais para o mundo psíquico do que para o mundo concreto. Quando tem aqueles amigos imaginários e tudo mais. Então, quem é pai, quem viu criança se desenvolver, sabe muito bem que no primeiro momento eles vivem naquele mundo muito paralelo. E esse movimento de fazer foco, tocar, colocar energia no chão, na terra, nas árvores e na grama, é um movimento necessário. Então, o que tem acontecido? Como nós estamos realmente vivendo essa era virtual muito intensa, estamos desde muito cedo colocando nossas crianças na frente do computador, na frente dos tablets, enfim, de todos os aparelhos eletroeletrônicos, essa energia que deveria ser colocada, dispersada, essa conexão que deveria ser feita com o mundo externo, ela meio que volta para dentro. Porque o mundo da internet, ele é um mundo virtual. O mundo do videogame, ele é um mundo virtual, ele não é um mundo concreto. Então, observem as pessoas que jogam que existe até uma mudança na percepção do tempo e do espaço. Quando está jogando, não vê o tempo passar. Essas são qualidades do nosso psiquismo interno, do nosso próprio inconsciente. Então, quando a criança não coloca a energia que deveria ir para o mundo externo, para o mundo de fora, essa energia fica para o mundo de dentro. E o que nós estamos observando? Que eles estão crescendo e estão se tornando adolescentes apáticos. Não é incomum, infelizmente, hoje, nós encontrarmos adolescentes sem energia. Porque a energia que deveria ser voltada para fora, que deveria estar no mundo concreto, está para dentro. Então, eles pensam muito e realizam pouco. E o que fazer, né? Limite? Conexão. Limite é uma outra questão, mas é importante também e atual. Conexão com o mundo de fora.
Uma criança com menos de 12 anos, aí vai uma dica para os pais, não deveria de modo algum permanecer mais do que 2 horas na frente do computador. Entra a questão do limite, por quê? No lugar de repente, fazer aquele movimento de contato, de ficar junto, de sair, de ter esse trabalho diferenciado com os filhos. Então, hoje em dia, acabou se tornando conveniente colocar na frente do computador, porque daí ele fica quietinho. Sossega, Leão. Sossega. E ele vai gostar. Aquele mundo mágico, virtual, do videogame, de outras possibilidades, chama a atenção da criança e do adulto também. Então, a ideia seria fazer contato com o mundo externo, isso é necessário. E quando nós falamos em limite, seria uma coisa mais rigorosa? Não necessariamente. Para quem é mais jovem é difícil recordar, mas para quem já está na meia idade ou mais, sabe que algum tempo atrás, não precisamos voltar muito no tempo, 30, 40 anos atrás, os filhos entendiam o que os pais falavam pelo olhar. Pelo olhar. Não precisou nem eu terminar. Pelo olhar. Isso está se acabando. Então, não é uma questão de ser muito rigoroso. Uma educação muito rigorosa, ela cria pessoas sem muita opinião própria. Só que uma educação muito aberta, ela cria uma pessoa sem limite. Então, o que nós buscamos é uma espécie de equilíbrio entre esse excesso de rigor e esse excesso de tudo pode, tudo deve, tudo ganha. A facilidade, né? Essa facilidade. Exato, existem algumas consequências. Por exemplo, para que os próprios pais não sofram por ver os filhos sofrendo, por não ter alguma coisa, por estar triste, por não ganhar um determinado presente ou coisa do gênero, eles estão dando. Isso está muito comum hoje. Tanto que tem um monte de livros publicados no sentido de ensinar os pais a educarem os filhos. Algum tempo atrás esses livros não venderiam. Mas na medida em que nós vamos dando tudo para os nossos filhos, nós vamos tirando deles a própria vontade própria de buscar. Se eu já possuo esse relógio, eu não vou fazer movimento no sentido de buscar ele. Então, quando a criança já entende que ela já está bem, que ela já está pronta, que ela já é um príncipe, que ela já é uma princesa, que ela já é um rei, que ela já está educada, que tudo ela pode, que tudo ela ganha, que tudo ela tem, ela não vai fazer esforços no sentido de melhorar enquanto pessoa, não vai fazer esforços no sentido de buscar as coisas. Aliás, as crianças são tratadas assim, né? Desde que nascem pequeninos, meu príncipe, minha princesa. É tão gostoso, né? A gente como avó, as mães, os pais, é o meu príncipe, a minha princesa. Seria bom até uns 5, 6 anos, né? Tem um limite também para isso, sim, né? Porque senão vai desestruturar uma formação dentro dessa criança, né? Eu acredito que seria interessante os pais entenderem assim, claro, via de regra, tem pais que são extraordinários, nós estamos falando de todos, né? Mas seria interessante que os filhos tivessem regras e que necessitassem seguir essas regras, né? Que já fossem se adaptando. E uma coisa muito importante, que inclusive aquele autor que faleceu há pouco tempo, Samitiba, excelente, ele é muito bom nessa área. Ele diz assim que as crianças precisam se responsabilizar pelas atitudes dela. Verdade. Então, um exemplo bobo, a criança derruba um suco na mesa comendo. O que os pais normalmente fazem é brigar com a criança e limpar o suco. Eles não precisariam brigar com a criança, mas a criança deveria limpar o suco. Pelo menos. Deveria ser aquela coisa da responsabilidade a ação dela deve gerar uma consequência no mundo. E ela deve assumir essa consequência. E eu penso também, sabe, Michael, que nós, como educadores, como pais, avós, enfim, família, sociedade, nós temos que olhar essa criança com todo zelo, com todo cuidado, essa criança que está lá com seus 5, 6, 7 anos, mas aquilo que nós estamos fazendo na vida dessa criança, nós vamos ter esse adolescente. Logo, logo vai ser um adolescente. E ele vai responder na adolescência por algumas coisas que nós incutimos neles. Existe uma questão... E aí está o perigo. Qual é o adolescente que eu quero ter? Tem uma questão, inclusive, bem complexa nessa fala sua, pastora. Porque o que acontece? Tem uma frase aí de uma pessoa famosa que diz o seguinte: o exemplo não é a melhor maneira de influenciar alguém, é a única maneira.
Então, realmente, seria interessante assim que os pais, os educadores, os professores e todos, a sociedade de um modo geral, começasse a olhar um pouquinho mais para si próprio e perceber que a educação é uma coisa que começa aí no nosso nascimento e vai até a morte. Nós vivemos nos educando, então não é porque eu sou adulto que eu já sou educado, que eu já estou pronto, que eu já sei conviver. Eu carrego vários problemas psíquicos, como todo mundo, e naturalmente nós transferimos para os nossos filhos esses problemas. Nós querendo ou não, nós transferimos via osmose. Como disse você, é natural isso. Naturalmente, sem que nós possamos perceber. Não adianta disfarçar. Então, nós vamos ter um adolescente também refletido nessa pessoa que nós somos. Nós teremos um adolescente refletido, sim, naquele aspecto da família e tudo, mas claro, que ele tem uma opinião própria e tudo. Mas a base, a estrutura familiar, ela vai dar um norte para a pessoa, com certeza. Então, seria interessante que os próprios pais também não parassem o movimento de se educar. Isso evitaria muita questão. Muitos problemas dos jovens talvez pudessem ser evitados se os pais se trabalhassem um pouquinho mais. Os pais, professores. Isso que você colocou. Muito importante. Quer dizer, nós, pais, avós, sociedade, nós temos que estar nos educando dia a dia. Sempre se educando. Nós não estamos prontos. Já estou pronto, já estou... Não sei estamos. Tudo. Não. Tanto do ponto de vista cognitivo, do saber, e do ponto de vista do dia a dia, do prático. Por exemplo, eu gosto de usar o exemplo da tolerância. Todos nós sabemos que nós precisamos ser tolerantes. Praticar tolerância no dia a dia, no trânsito, nas filas da vida, é outra questão. Com os nossos filhos, é comum a gente perder a paciência em casa. Então, é um desafio, né? Quem tem muitos filhos, alguns filhos. Sim. É um desafio. Bom, quando nós falamos sobre criança, falamos sobre essa questão, a Bíblia, né, com clareza fala até sobre essa instrução, sobre caminhar com a criança na vida, né, na sua vida. E a preocupação de tantas coisas que hoje afetam diretamente as crianças. Eu ouço falar muito lá no nosso meio, lá na igreja, inclusive, sobre a criança hiperativa. Na escola foi chamado porque ele é hiperativo. É o que mais se ouve. E o que leva uma criança a ser um hiperativo? É interessante. Nós temos algumas estatísticas dizendo que na França a quantidade de crianças hiperativas soma mais ou menos 1%. Nos Estados Unidos a média é de 5%. E nós brasileiros... Nem fale. Nós gostamos de seguir a média americana. E eu ainda acredito que nós temos mais do que isso. Mas segundo essa estatística que eu estava olhando, é de 5% aqui no Brasil. Eu acredito que seja mais. Quase me assustei, pensei que já era muito mais. Acredito que na prática seja mais, sim. Só que existem vários fatores. E a primeira questão relacionada à hiperatividade é o erro de diagnóstico. Então, nós temos hoje crianças com muita energia. As crianças estão vindo. Nós estamos passando por uma época complicada do ponto de vista humano. E é natural que a natureza vá se preparando e trazendo indivíduos mais preparados, com mais potencial, até para sair desse problema que a gente entrou, desse problema social, desse problema inclusive de falta de recurso biológico. O planeta está passando por uma dificuldade. É natural que os próximos seres venham diferenciados. Porém, nós estamos pegando crianças com cérebros extraordinários, com muita energia, e nós não estamos sabendo lidar com elas. A nossa educação já está caduca. O nosso ponto de vista já está antiquado. E nós procuramos criar as crianças no modelo antigo, que não serve mais. A grande maioria dos casos que nós entendemos como hiperatividade são mecanismos de defesa da criança. São mecanismos próprios de defesa que fazem a criança escutar pouco, que fazem ele se defender da própria sala de aula, que às vezes não é interessante, infelizmente. Nós não temos no Brasil um governo que faz recurso real no sentido de realmente investir na educação, não existe isso. Basta observar as escolas públicas que o investimento é pequeno. Aliás, eu peguei uma estatística que eu queria compartilhar com você sobre isso ontem ainda, que saiu ontem, sobre os municípios que têm escolas assim, em evidência no positivo e no negativo, né? Mas agora não tenho mais esse tempo, mas eu quero que você volte para nós falarmos sobre o assunto. Sim. Então, para finalizar a questão da hiperatividade, ela
ela não é tão comum quanto parece. A grande maioria dos casos não são hiperatividade, são falta de limite, são falta de adaptação. E aí, como não temos outros recursos, precisamos remediar, literalmente. Então, nós acalmamos as crianças. Hoje está muito comum o uso da risperidona e da Ritalina. E a longo prazo isso traz consequências tanto fisiológicas quanto psíquicas. Eu considero interessante pais e mestres tomarem um pouco de cuidado no diagnóstico. Procurem a opinião de mais de um profissional, seja da área médica ou seja da área psicológica. Interessante. Importante. Infelizmente, meu tempo acaba, né? E eu digo infelizmente rápido, porque o né? assunto é super importante. Mas se alguém precisar de você, aonde te encontra? Aqui em Campo Mourão eu faço atendimento na Clini Live, né? Ali na Rua José Custódio. A clínica é bem conhecida, todos conhecem o Dr. Antônio, né? Antônio Carlos. Ele é especialista em geriatria. Então ele tem vários profissionais, tem fisioterapeuta, tem nutricionista, né? E eu faço atendimento psicológico ali na clínica. Okay. Então ali é fácil ligar. de encontrar, tem site. É só ligar e agendar. Isso é para os pais, né? Obrigado. Eu que te agradeço e digo de novo, nós queremos que você volte, tá? Ótimo, Mais estamos à rápido disposição. possível, tá bom? Sempre um prazer. Aqui a gente passa todo dia, aqui a gente se encontra. Que